26 marcas de quem não foi feito para viver pequeno. Visão de Napoleon Hill. Quando tudo está tranquilo demais, você começa a se sentir estranho, como se algo estivesse errado, como se estivesse perdendo tempo, como se estivesse se afastando de quem você realmente deveria ser. Esse é o primeiro sinal. Você não foi feito para viver pequeno, porque quem foi feito para o comum se sente confortável no comum, mas você não. Você tenta, você se convence, você até se força a acreditar que tá bom assim. Mas lá no fundo, você sabe, ainda não é isso. E essa sensação não é sua inimiga, ela é sua bússola. A primeira marca de quem não nasceu para viver pequeno é essa: um desconforto constante com a mediocridade. Não importa o ambiente, não importa as pessoas ao redor, você sente que poderia estar fazendo mais, sendo mais, vivendo mais. E isso te incomoda. Só que presta atenção nisso. A maioria das pessoas foge desse desconforto. Você carrega ele. E isso muda tudo. Porque quem carrega esse incômodo por tempo suficiente, eventualmente muda de vida. Agora vem a segunda marca. Você não consegue ignorar o seu potencial, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando você falha. Existe uma voz interna que não deixa você desistir completamente. Você pode até parar por um tempo, pode se distrair, pode se sabotar, mas nunca abandona de verdade, porque lá no fundo, você sabe que nasceu para algo maior, e isso é perigoso. Porque viver abaixo do seu potencial começa a doer. E essa dor não é física, é existencial. É aquela sensação de estar desperdiçando a própria vida. E essa dor, ela cresce com o tempo. Terceira marca: você não se encaixa facilmente. Você já percebeu isso? Em conversas, em ambientes, em grupos, você até participa, mas nunca se sente completamente parte. É como se estivesse sempre um pouco fora do ritmo, um pouco fora do padrão, um pouco além. E isso, no começo, parece um problema, mas não é. É sinal de expansão. Quem foi feito para viver pequeno se adapta fácil. Quem foi feito para crescer se sente deslocado até encontrar o próprio caminho. Quarta marca: você pensa grande, mesmo sem ter prova nenhuma. Antes de qualquer resultado, antes de qualquer conquista, você já imagina, já visualiza, já sente. E às vezes isso até te assusta, porque parece grande demais, distante demais, difícil demais. Mas mesmo assim, você não consegue parar de pensar nisso. Isso acontece por um motivo simples. Você não cria esse tipo de visão, você recebe. Quinta marca: você não aceita limites impostos facilmente. Quando alguém diz, isso não é para você, algo dentro de você reage, não com raiva externa, mas com uma certeza interna, como se você pensasse, você não faz ideia do que eu sou capaz. E mesmo que você não tenha prova nenhuma ainda, essa certeza permanece. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Essa certeza vem antes da capacidade. Primeiro vem a visão, depois vem o crescimento. Sexta marca: você se cobra mais do que qualquer pessoa, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém exige. Você sente que poderia ter feito melhor, poderia ter ido além, poderia ter sido mais disciplinado, mais focado, mais intenso, e isso às vezes cansa, mas também te diferencia. Porque a maioria das pessoas precisa de pressão externa. Você já vive com pressão interna. E essa pressão, quando bem direcionada, vira combustível. Sétima marca: você tem fases de isolamento, não porque quer se afastar das pessoas, mas porque sente necessidade de se reorganizar, de pensar, de recalcular, de se reencontrar. Enquanto o mundo está distraído, você está tentando entender o próximo passo. E isso não é fraqueza, é preparação. Agora, presta atenção nisso. Se você se identificou com essas primeiras marcas, tem algo que você precisa aceitar. Você não foi feito para uma vida comum.
E quanto mais cedo você aceitar isso, menos você vai sofrer tentando se encaixar onde não pertence. Mas calma, porque isso também tem um preço. E na próxima parte, você vai entender por que crescer custa caro e por que nem todo mundo aguenta. Se você já sentiu isso em algum momento da sua vida, comenta: eu não nasci para viver pequeno. E continua comigo, porque isso aqui só está começando. O preço de não se encaixar. Agora, você precisa entender uma coisa que pouca gente tem coragem de falar. Crescer tem um custo, e não é financeiro, é emocional, é social, é interno. Porque no momento em que você começa a sair do padrão, você automaticamente começa a se afastar de quem ainda está nele. E isso dói. Essa é a 8ª marca. Você começa a perder conexão com ambientes antigos. Conversas que antes faziam sentido, agora parecem rasas. Pessoas que antes eram próximas, agora parecem distantes. E não é porque você se acha melhor, é porque você mudou. E esse é um dos momentos mais perigosos da jornada. Porque dá vontade de voltar a ser quem você era, voltar a caber onde cabia, só para não sentir esse vazio. Mas aqui está o que você precisa entender. Esse vazio não é perda, é transição. 9ª marca. Você começa a enxergar padrões que antes não via, comportamentos repetitivos, mentalidade limitada, ciclos de autossabotagem. Você olha ao redor e percebe que muitas pessoas vivem no automático, reclamam, mas não mudam, sonham, mas não agem, desejam, mas não se comprometem. E isso começa a te incomodar profundamente, porque você já não consegue mais fingir que não vê. 10ª marca. Você desenvolve uma intolerância silenciosa à mediocridade. Não no sentido de julgar os outros, mas no sentido de não aceitar isso para sua própria vida. Você começa a escolher melhor onde coloca seu tempo, com quem conversa, o que consome. E isso faz com que sua realidade comece a mudar, mesmo que lentamente. 11ª marca. Você percebe que disciplina é mais importante que motivação. Antes, você esperava vontade. Agora, você age mesmo sem vontade. E isso muda completamente o jogo, porque a maioria das pessoas vive refém do emocional. Você começa a viver guiado por decisão. E decisão constrói resultado. 12ª marca. Você começa a respeitar o seu próprio potencial. E isso parece simples, mas não é. Porque respeitar o próprio potencial significa parar de aceitar menos do que você sabe que pode. Significa parar de negociar com a sua própria evolução. Significa parar de se sabotar conscientemente. E isso exige força. 13ª marca. Você começa a entender que ninguém vai vir te salvar. Nenhuma oportunidade mágica, nenhuma pessoa milagrosa, nenhum momento perfeito. Você percebe que tudo depende de você, e isso assusta, mas também liberta. Porque se depende de você, então está nas suas mãos. 14ª marca. Você começa a agir mesmo sem garantia. Esse é um dos maiores diferenciais, porque a maioria das pessoas só age quando tem certeza. Você aprende a agir sem ela, a caminhar sem ver o caminho completo, a confiar no processo mesmo sem resultado imediato. E isso separa completamente quem cresce de quem fica parado. 15ª marca. Você desenvolve resiliência silenciosa. Você não precisa anunciar suas batalhas, não precisa explicar suas dificuldades. Você simplesmente continua, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo desacreditado. E isso te torna perigoso, porque quem continua, inevitavelmente vence. 16ª marca. Você começa a valorizar o longo prazo. Enquanto muitos querem resultado rápido, você começa a construir algo sólido, algo consistente, algo duradouro. E isso exige paciência, mas gera poder. 17ª marca. Você entende que sua mente é seu principal ativo e começa a proteger ela do que consome, do que escuta,
do que acredita, porque você percebe que tudo começa dentro e que qualquer crescimento externo é reflexo de um crescimento interno. Agora, deixa eu te falar algo importante. Se você chegou até aqui, não tem mais volta. Você já viu demais, já entendeu demais, já sentiu demais. E voltar a viver no automático vai começar a te sufocar. Porque ignorar quem você está se tornando é a forma mais rápida de gerar frustração. Mas calma, porque existe algo ainda mais intenso. Na próxima parte, você vai entender por que esse caminho te transforma completamente e por que muitas pessoas desistem no meio. Se você já percebeu mudanças na sua forma de pensar, comenta: eu estou evoluindo, e continua comigo, porque agora começa a virada de identidade, a transformação que assusta. Existe um momento na sua evolução em que você percebe que não é mais a mesma pessoa. E isso não vem com aviso, não vem com anúncio, vem em silêncio. Pequenas mudanças que, quando você percebe, já mudaram tudo. Essa é a 18ª marca. Você começa a pensar diferente da maioria. Não porque quer, mas porque não consegue mais pensar como antes. Enquanto muitos veem problema, você começa a ver oportunidade. Enquanto muitos reclamam, você começa a buscar solução. Enquanto muitos esperam, você começa a agir. E isso te coloca em um lugar diferente. 19ª marca. Você para de precisar de validação. Antes, você queria aprovação, queria reconhecimento, queria que os outros entendessem. Agora, não. Você entende que nem todo mundo vai ver o que você vê. Nem todo mundo vai acreditar no que você acredita. E tudo bem, porque você não depende mais disso para continuar. E isso é libertador, mas também solitário. 20ª marca. Você aprende a confiar em si mesmo, mesmo sem evidência externa, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato. Você continua, porque existe uma confiança interna que não depende do mundo. Isso muda tudo, porque quando você confia em si, o mundo deixa de ser uma barreira e vira um campo de construção. 21ª marca. Você começa a assumir responsabilidade total, sem culpar, sem justificar, sem terceirizar. Se algo deu errado, você assume. Se algo não aconteceu, você ajusta. E isso te coloca em um nível que poucos alcançam, porque a maioria prefere culpar. Você prefere crescer. 22ª marca. Você começa a agir como a pessoa que quer se tornar. Mesmo antes de se sentir pronto, mesmo antes de ter resultado, você começa a se comportar, pensar, decidir como essa versão futura. E isso cria um efeito poderoso, porque identidade gera ação, e ação gera resultado. 23ª marca. Você para de negociar com o seu crescimento. Antes você dava desculpa, agora você executa. Antes você adiava, agora você decide. Antes você esperava o momento certo, agora você cria o momento. E isso te coloca em movimento constante. 24ª marca. Você entende que dor faz parte do processo e para de fugir dela. Fracasso, aprendizado, erro, ajuste, queda, recalibração. Você começa a usar tudo a seu favor, e isso te torna mais forte, mais resistente, mais preparado. 25ª marca. Você desenvolve clareza de direção, mesmo que ainda não tenha todos os detalhes. Você sabe que está indo para frente, sabe que está evoluindo, sabe que não está mais parado. E isso já te diferencia de muita gente, porque a maioria nem sabe para onde está indo. 26ª marca. Você simplesmente não aceita mais uma vida pequena. E isso não é sobre dinheiro, é sobre potencial, é sobre capacidade, é sobre viver no máximo do que você pode ser. E quando você chega nesse nível, não existe mais volta, porque você já viu o que é possível. E depois que você vê, você não consegue mais fingir que não viu.
Agora deixa eu te falar a verdade que poucos têm coragem de dizer. Esse caminho não é confortável. Ele exige, ele cobra, ele testa, mas ele também recompensa. E recompensa de um jeito que nenhuma vida comum consegue oferecer. Só que existe um detalhe importante. Nem todo mundo aguenta chegar até o final. E na próxima parte, você vai entender por que alguns param, mesmo estando tão perto. Se você chegou até aqui e sente que mudou, comenta: eu não volto mais para o antigo eu. E continua comigo, porque agora você vai entender o que realmente separa quem vence de quem desiste. Onde a maioria desiste e você não pode parar. Existe um ponto na jornada em que você já evoluiu demais para voltar, mas ainda não chegou onde quer. E esse ponto é perigoso, porque é nele que a maioria desiste. Essa é a fase onde não tem mais empolgação inicial e ainda não tem resultado grande. É o meio do caminho, e o meio testa quem é de verdade. Essa é a primeira coisa que você precisa entender aqui. Desistência não acontece no começo, acontece no meio. E esse é o momento onde você precisa se diferenciar. 27ª marca. Você continua, mesmo sem ver resultado. Isso aqui separa completamente os níveis, porque no começo, todo mundo está motivado. Mas quando o resultado demora, a maioria para. Você não. Você continua executando, continua ajustando, continua tentando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E isso cria vantagem invisível, porque enquanto os outros param, você acumula. 28ª marca. Você aprende a lidar com frustração sem parar. Frustração não some, ela faz parte, mas agora ela não te controla mais. Você sente, mas não paralisa. Você fica irritado, mas continua. Você se decepciona, mas ajusta. E isso te coloca em um nível diferente, porque a maioria confunde emoção com decisão. Você separa. 29ª marca. Você elimina distrações de forma consciente. Redes sociais inúteis, conversas vazias, hábitos que não levam a lugar nenhum. Você começa a cortar, não porque é obrigado, mas porque entendeu o custo. Cada distração custa tempo, cada tempo perdido custa crescimento, e você começa a levar isso a sério. 30ª marca. Você começa a proteger sua energia. Não é só sobre tempo, é sobre energia mental. Você evita ambientes negativos, evita pessoas que drenam, evita pensamentos repetitivos, porque percebeu que energia baixa derruba a execução, e execução constrói tudo. 31ª marca. Você para de explicar seus planos. Essa aqui é forte. Antes você falava, contava, explicava, buscava opinião. Agora você age em silêncio, porque entendeu que nem todo mundo precisa saber. E mais, nem todo mundo vai entender. E tudo bem, porque resultado fala por você. 32ª marca. Você desenvolve foco brutal. Não é mais sobre fazer várias coisas. É sobre fazer o que importa, com intensidade, com consistência, com disciplina. Você começa a priorizar, e isso acelera tudo. 33ª marca. Você aceita que o processo é solitário em alguns momentos. Nem todo mundo vai estar com você, nem todo mundo vai acompanhar seu ritmo, nem todo mundo vai crescer junto, e isso faz parte. Você aprende a caminhar sozinho, sem se sentir perdido, porque sabe onde está indo. 34ª marca. Você começa a confiar no tempo, mesmo quando demora, mesmo quando parece injusto. Você entende que crescimento real leva tempo e que acelerar errado custa caro. Então você continua, constante, firme, sem pressa, mas sem parar. 35ª marca. Você para de buscar atalhos, porque percebe que atalhos cobram juros depois. Você começa a construir base, fundamento, estrutura, e isso te dá estabilidade. 36ª marca.
Você se torna emocionalmente mais forte, menos reativo, mais estratégico, menos impulsivo, mais consciente. Você começa a dominar suas respostas, e isso muda sua realidade, porque quem controla a mente, controla a direção. Agora presta atenção nisso. Se você chegou nesse nível, você já não é mais iniciante, você já está no jogo de verdade. E isso significa uma coisa: agora não é mais sobre começar, é sobre continuar. Mas existe um detalhe que define tudo. Na próxima parte, você vai entender o ponto onde acontece a virada real. O momento em que tudo começa a responder. O momento que poucos alcançam. Se você já passou por fases difíceis e não parou, comenta: eu continuo, independente do resultado. E fica comigo. Porque agora vem a virada, o momento da virada, quando tudo começa a responder. Existe um momento em que tudo aquilo que parecia não funcionar começa a dar sinal. Não é um salto absurdo de uma vez. É sutil, mas é real. E só percebe quem não desistiu. Essa é a 37ª marca. Você começa a ver pequenos resultados surgindo. Uma oportunidade inesperada. Um retorno diferente. Uma resposta que antes não vinha. Coisas que parecem coincidência, mas não são. São consequência. Consequência de consistência. Consequência de mentalidade. Consequência de você não ter parado quando era mais difícil. E aqui está o erro de muita gente. Quando o primeiro resultado aparece, elas relaxam. Você não. Você entende que isso é só o começo. 38ª marca. Você começa a acelerar quando os sinais aparecem. Enquanto muitos desaceleram, você intensifica. Mais foco, mais disciplina, mais execução. Porque sabe que esse é o momento de consolidar. Isso multiplica seus resultados. 39ª marca. Você passa a confiar mais no processo do que na emoção. Você já entendeu que nem todo dia vai estar motivado, mas todo dia pode executar. E isso te mantém constante, e constância constrói resultado inevitável. 40ª marca. Você começa a tomar decisões mais rápidas, sem excesso de dúvida, sem paralisia. Você analisa, decide, executa. E isso acelera sua vida, porque a indecisão trava tudo. 41ª marca. Você começa a se tornar referência, mesmo sem perceber. As pessoas começam a notar, começam a perguntar, começam a observar, porque sua postura mudou, sua energia mudou, sua forma de agir mudou. E isso chama a atenção, não porque você fala, mas porque você se tornou. 42ª marca. Você desenvolve autoconfiança baseada em experiência. Não é mais teoria, não é mais motivação, é prática. Você já enfrentou dificuldade e continuou. Já duvidou e mesmo assim agiu. Já falhou e voltou mais forte. E isso constrói confiança real. 43ª marca. Você para de se comparar com os outros, porque percebe que cada um está em um estágio. Você foca no seu processo, na sua evolução, na sua construção, e isso elimina distração mental. 44ª marca. Você começa a enxergar dinheiro de forma diferente, não como sorte, não como acaso, mas como resultado de valor gerado. Você entende que dinheiro segue estrutura, segue consistência, segue mentalidade, e isso muda completamente sua relação com ele. 45ª marca. Você aprende a sustentar crescimento, porque crescer é uma coisa, sustentar é outra. E aqui muita gente cai, mas você não, porque construiu base, construiu mentalidade, construiu estrutura, e isso segura sua evolução. 46ª marca. Você começa a viver com mais clareza interna, menos dúvida, menos confusão, menos conflito. Você sabe quem está se tornando, e isso traz direção. Agora presta atenção nisso. Se você chegou até aqui,
Você já fez mais do que a maioria das pessoas faz na vida inteira. Mas ainda falta uma coisa, e essa coisa é o que transforma crescimento em domínio. Na próxima parte, você vai entender o nível final, o nível onde você não apenas cresce, você se torna impossível de ser parado. Se você já começou a ver mudanças reais na sua vida, comenta, agora começou a acontecer, e continua comigo. Porque o último nível muda tudo. O nível onde você se torna imparável. Existe um ponto em que você não depende mais de motivação, não depende mais de validação, não depende mais de circunstância. Você simplesmente se tornou. E quando isso acontece, tudo muda. Essa é a 47ª marca. Você age independente do estado emocional, cansado ou motivado. Você executa, animado ou desanimado. Você continua, porque agora não é mais sobre sentir, é sobre quem você é. E isso te torna consistente. E consistência é poder. 48ª marca. Você constrói uma identidade inabalável, não baseada em resultado momentâneo, mas baseada em padrão. Você sabe que mesmo que tudo dê errado, você reconstrói, porque o que você construiu dentro não pode ser tirado, e isso gera uma segurança absurda. 49ª marca. Você deixa de reagir e passa a criar. Você não espera mais oportunidade. Você cria, não espera a condição ideal. Você constrói, não espera reconhecimento. Você se posiciona. E isso muda completamente sua realidade. 50ª marca. Você domina seu tempo, não de forma perfeita, mas de forma consciente. Você sabe onde está colocando energia, sabe o que está construindo, sabe o que precisa ser feito. E isso te coloca no controle. 51ª marca. Você entende que disciplina é liberdade. Antes parecia prisão. Agora você vê como libertação. Porque disciplina elimina caos. E onde não tem caos, tem progresso. 52ª marca. Você se torna seletivo. Com pessoas, com ambientes, com oportunidades, não por arrogância, mas por consciência. Você sabe o seu valor e protege isso. 53ª marca. Você aprende a lidar com sucesso sem se perder, porque crescer também testa. E muita gente se perde quando começa a dar certo, mas você não, porque construiu base antes, construiu mentalidade antes, construiu estrutura antes, e isso te mantém firme. 54ª marca. Você começa a inspirar sem precisar falar. Sua postura fala, sua consistência fala, sua evolução fala, e isso impacta, sem esforço, sem forçar, sem precisar convencer ninguém. 55ª marca. Você entende que o jogo nunca acaba. Não existe cheguei. Existe evolução contínua, níveis novos, desafios novos, crescimento constante, e você aceita isso, porque agora crescer virou parte de quem você é. 56ª marca. Você se torna impossível de parar, não porque nada dá errado, mas porque você não para. Essa é a diferença. Não é sobre ausência de dificuldade, é sobre continuidade, e quem continua inevitavelmente vence. Agora deixa eu te falar algo direto. Se você se identificou com tudo isso, você não foi feito para viver pequeno, e quanto mais você tentar se encaixar em uma vida limitada, mais você vai se frustrar. Porque você já viu além, já sentiu além, já entendeu além, e depois disso, não tem como voltar. Então aceita isso, assume isso e constrói em cima disso, porque o mundo não precisa de mais gente comum, precisa de gente que executa, que cresce, que sustenta, que evolui, e você já começou esse caminho. Agora escreve nos comentários: eu não paro mais, e salva isso aqui, porque nos dias difíceis é isso que vai te lembrar quem você é. Consolidação final, mentalidade de domínio. Agora presta atenção. Tudo isso que você ouviu
não é só motivação, é um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão de identidade. E o que separa quem cresce de quem fica parado não é saber, é aplicar. Então aqui vai a verdade final. Você precisa transformar isso em prática diária. Primeiro, pare de negociar com você mesmo. Quando você define algo, execute. Sem desculpa, sem adiamento, sem negociação interna. Segundo, crie um padrão mínimo inegociável. Não importa o dia, não importa o humor. Existe um nível mínimo de execução que você não quebra. E isso cria consistência. Terceiro, proteja sua mente como um ativo, porque tudo começa nela. O que você consome vira pensamento. O que você pensa vira ação. O que você faz vira resultado. Quarto, pare de esperar reconhecimento. Reconhecimento é consequência. Foco em execução. Quinto, construa em silêncio. Deixe o resultado falar. Sexto, aceite o processo, sem pressa, sem ansiedade, mas com constância. Sétimo, seja disciplinado nos dias ruins, porque é nesses dias que você se diferencia. Oitavo, assuma responsabilidade total, sem culpa externa, sem justificativa. Só ajuste e continue. Nono, pense grande, mas execute no presente. Visão sem ação não vale nada. Décimo, nunca pare. Simples assim, porque quem não para, chega. E agora, a última coisa que você precisa entender. Você não está tentando virar alguém. Você está revelando quem você sempre foi. Só que agora, consciente. Agora, disciplinado. 99 frases de quem não foi feito para viver pequeno. Você não nasceu para se encaixar, nasceu para se destacar. O desconforto que você sente é o sinal de expansão. Crescer dói, mas estagnar destrói. Quem pensa grande sofre no pequeno. Você não é confuso, você está evoluindo. A inquietação é o preço do potencial. Você não quer mais, você precisa mais. O mundo comum não comporta mentes incomuns. Você não está perdido, está fora do padrão. Seu incômodo é sua direção. Você sente mais porque nasceu para viver mais. Não é ansiedade, é visão não realizada. Você não se encaixa porque não foi feito para isso. A mediocridade te incomoda porque você já viu além. Você não quer estabilidade, quer evolução. Quem nasceu para crescer não suporta ficar parado. Sua mente já saiu do lugar onde seu corpo ainda está. Você não é difícil, você é seletivo. O problema não é você, é o ambiente pequeno. Você não precisa diminuir, precisa expandir. Você não nasceu para pedir permissão. Você nasceu para criar caminho. Seu potencial não negocia com medo. Você não quer conforto, quer progresso. Você não quer aprovação, quer realização. Sua visão é maior que suas dúvidas. Seu futuro exige uma versão mais forte. Você não pode voltar ao que já superou. Você não pode fingir que não viu o que já entendeu. Quem desperta não volta a dormir. Você não precisa de mais tempo, precisa de decisão. A ação cura a dúvida. Disciplina constrói o que motivação nunca sustenta. Você não está atrasado, está em construção. Seu ritmo não precisa ser igual ao dos outros. Comparação é distração. Foco é poder. Consistência é inevitabilidade. Quem continua, chega. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. A execução separa quem sonha de quem vive. Você não precisa de aplauso. Precisa de progresso. O silêncio constrói o que o barulho não sustenta. Trabalhe em silêncio. Evolua em alto nível. Sua disciplina vai falar por você. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa cumprir o que prometeu para si. Você não deve explicações, deve evolução. Seu resultado vai responder tudo. Continue mesmo sem reconhecimento. Você não precisa sentir vontade para agir. Você age e a vontade vem depois. Emoção passa. Disciplina constrói.
Não negocie com sua evolução. Faça mesmo sem querer. Faça mesmo cansado. Faça mesmo com dúvida. Faça mesmo sem garantia. Faça porque é quem você está se tornando. A repetição cria identidade. Você não precisa de sorte, precisa de consistência. Sorte favorece quem não para. Resultado segue padrão. Dinheiro segue valor. Valor segue execução. Execução segue decisão. Decisão define destino. Seu destino começa hoje. O futuro é construído no presente. Você está criando o seu agora. Você não está sozinho. Está sendo preparado. Isolamento também é crescimento. Nem todo mundo vai com você. E tudo bem. Quem precisa ficar, fica. Quem precisa sair, abre espaço. Crescer também é deixar ir. Você não perde pessoas. Perde versões antigas. Evolução exige cortes. E cortes geram clareza. Você não precisa correr. Precisa continuar. Velocidade não supera consistência. O tempo trabalha para quem não para. Crescimento real leva tempo. O processo é o caminho. Confie no processo. Continue no processo. Domine o processo. E o resultado virá, inevitavelmente. Você não foi feito para viver pequeno. Você foi feito para expandir. Você foi feito para construir, você foi feito para crescer, você foi feito para evoluir, você foi feito para liderar sua própria vida, você foi feito para ir além, você foi feito para mais. E esse mais começa agora. Agora escuta isso com atenção. Existe um momento na vida de uma pessoa em que ela simplesmente não consegue mais voltar a ser quem era. Não porque não pode, mas porque não aceita. E esse momento é exatamente onde você está agora. Você já percebeu demais, já entendeu demais, já sentiu coisas que quem vive no automático nunca vai sentir. Você já enxergou o jogo e depois que você enxerga, não dá mais para fingir que não viu, não dá mais para aceitar pouco, não dá mais para se contentar com uma vida limitada, porque algo dentro de você já acordou. E quando isso acontece, existem dois caminhos. O primeiro é tentar ignorar, tentar voltar, tentar se encaixar. Mas isso vai te consumir por dentro. Porque viver abaixo do seu potencial é uma das maiores dores que existem. A segunda opção é assumir. Assumir que você não nasceu para pouco. Assumir que sua vida precisa subir de nível. Assumir que você vai fazer o que for necessário, mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo sozinho às vezes. E é aqui que tudo muda, porque no momento em que você decide, de verdade, você não depende mais de motivação, você não depende mais de validação, você não depende mais de circunstância. Você cria, você constrói, você executa, você continua, e isso te torna inevitável. Entenda isso. Não são os mais inteligentes que vencem. Não são os mais talentosos, não são os mais preparados, são os que não param, são os que continuam quando ninguém vê, quando ninguém acredita, quando nada ainda aconteceu, são os que insistem. E você já está nesse caminho, você já começou. Agora não é mais sobre começar, é sobre não parar, é sobre sustentar, é sobre crescer até o ponto onde não existe mais dúvida. Onde não existe mais volta, onde você se torna aquilo que sempre soube que podia ser. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e vai perceber que tudo aquilo que te incomodava, na verdade estava te preparando. Cada dúvida, cada fase difícil, cada momento de incerteza, tudo estava te moldando, tudo estava te fortalecendo, tudo estava te empurrando para o nível que você nasceu para viver. Então agora faz isso. Escreve nos comentários: eu não fui feito para viver pequeno. E salva esse conteúdo, porque nos dias difíceis é isso que vai te lembrar quem você é e quem você está se tornando. E nunca esquece disso. Você não está começando do zero. Você está começando com consciência. E isso muda tudo. Agora, inabalável. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha e continua nesse caminho.
porque você não foi feito para viver pequeno. O desconforto necessário antes da riqueza, de Napoleon Hill para você. Existe um momento na vida de todo homem que está prestes a enriquecer, em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo. E o mais curioso, esse momento não é um erro, é um sinal silencioso, que quase ninguém reconhece. Você começa a sentir um incômodo constante, nada mais satisfaz. Aquilo que antes parecia suficiente, agora parece pequeno demais. Conversas rasas te cansam. Ambientes que você sempre frequentou começam a te incomodar. E isso gera um conflito interno, porque ao mesmo tempo que você quer crescer, você ainda está cercado por tudo aquilo que pertence à sua versão antiga. E aí vem a dúvida: será que tem algo errado comigo? Não. Tem algo certo demais acontecendo com você. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer transformação financeira significativa, o indivíduo passa por um período de instabilidade emocional e mental. Não porque está perdendo o controle, mas porque está deixando de ser quem era. E isso dói, porque crescer exige romper com hábitos, romper com pessoas, romper com versões antigas de si mesmo. E o cérebro odeia isso. Ele foi programado para manter segurança, não evolução. Por isso, quando você começa a pensar maior, agir diferente, querer mais, o seu próprio sistema interno tenta te puxar de volta. É por isso que você se sente cansado sem motivo, confuso sem razão, desmotivado mesmo tendo sonhos grandes. Isso não é fraqueza, isso é transição. E aqui está o ponto que separa quem enriquece de quem volta ao padrão. A maioria das pessoas interpreta esse desconforto como um sinal de que algo está errado e desiste. Mas os poucos que prosperam interpretam esse desconforto como um sinal de que estão no caminho certo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você já percebeu que os maiores saltos da sua vida vieram logo depois de períodos difíceis? Aquele momento em que tudo parecia travado, mas de repente algo mudou. Uma oportunidade surgiu, uma ideia apareceu, uma virada aconteceu. Isso não é coincidência, é padrão. O desconforto é o preço da expansão e ninguém, absolutamente ninguém, constrói riqueza vivendo confortável o tempo todo. Porque riqueza não nasce na estabilidade, ela nasce no atrito, no incômodo, na inquietação, naquele sentimento de isso aqui não é mais para mim. E talvez, só talvez, você esteja exatamente nesse ponto agora. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu estou pronto para crescer. Porque esse simples ato já começa a alinhar sua mente com um novo padrão. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. O desconforto que você sente hoje não é sobre falta, é sobre excesso de potencial não utilizado. E isso gera pressão, pressão interna, pressão silenciosa, pressão que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. E essa pressão tem dois caminhos, ou ela te quebra, ou ela te transforma. E a escolha não é emocional, é consciente. Você precisa decidir permanecer no desconforto certo. Porque existe um desconforto que destrói e existe um desconforto que constrói. O primeiro vem da estagnação. O segundo vem do crescimento. E a maioria das pessoas foge justamente daquele que poderia mudar tudo. Porque crescer exige enfrentar a própria mente. E isso é desconfortável, muito mais do que trabalhar duro, muito mais do que estudar, muito mais do que tentar. O verdadeiro desafio é sustentar uma nova identidade, é agir como alguém que você ainda não se tornou completamente, é manter disciplina mesmo quando não há resultado imediato, é continuar mesmo sem validação, e isso machuca o ego, porque o ego quer reconhecimento, mas a riqueza exige silêncio, processo, construção invisível. E é aí que muita gente se perde. Porque quer aplauso antes da transformação. Mas quem entende o jogo
Aprende a amar o processo invisível. Aprende a suportar o desconforto sem precisar provar nada para ninguém. Aprende a construir em silêncio. E quando os resultados aparecem, eles não pedem permissão, eles simplesmente chegam. E quando chegam, todo mundo pergunta: como você conseguiu? Mas ninguém viu o preço. Ninguém viu as noites em dúvida. Ninguém viu os dias sem resposta. Ninguém viu o desconforto. E é exatamente esse desconforto que está moldando você agora. Então deixa eu te dizer algo com total clareza. Se está difícil, se está estranho, se parece que você não se encaixa mais onde antes se encaixava, você não está perdido. Você está evoluindo e essa é a fase que define tudo. Ou você recua, ou você atravessa. E quem atravessa nunca mais volta a ser o mesmo. E esse é o lugar mais perigoso de todos, porque é onde a maioria desiste. Não por falta de capacidade, mas por não entender o que está acontecendo dentro da própria mente. Você começa a perceber mudanças sutis, coisas que antes te motivavam. Já não fazem mais sentido. Ambientes que antes pareciam normais, agora parecem pesados. Pessoas que você admirava começam a parecer limitadas, e isso gera um desconforto difícil de explicar, porque externamente nada mudou tanto assim, mas internamente tudo já mudou. E esse desalinhamento cria uma tensão absurda. Você sente que precisa crescer, mas ao mesmo tempo sente medo de deixar para trás tudo o que conhece. E aqui entra um dos princípios mais ignorados de Napoleon Hill. A mente humana resiste àquilo que ela ainda não reconhece como identidade. Ou seja, você pode desejar riqueza o quanto quiser, mas se, no fundo, você ainda se enxerga como alguém comum, sua própria mente vai sabotar qualquer avanço. E é exatamente nesse ponto que o desconforto aumenta. Porque você está tentando viver um padrão que sua mente ainda não aceitou totalmente. E isso gera conflito. Por isso você começa a procrastinar coisas importantes. Por isso você perde energia em tarefas pequenas. Por isso você sente uma resistência absurda para fazer aquilo que sabe que precisa ser feito. Não é preguiça. É incompatibilidade interna. É como tentar rodar um sistema novo em uma máquina antiga. Vai travar, vai gerar erro, vai dar conflito. E a maioria das pessoas interpreta isso como incapacidade. Mas não é. É atualização. Você está literalmente reprogramando sua identidade. E isso dói, porque toda vez que você tenta crescer, sua mente puxa memórias antigas, referências antigas, padrões antigos, e tenta te convencer de que aquilo é mais seguro. Fica onde você está, não arrisca, não muda. Isso já deu errado antes, e aí você trava. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode mudar tudo agora. Essa voz não é a sua verdade. Essa voz é o seu passado tentando sobreviver. E se você obedecer, vai continuar exatamente onde sempre esteve. Agora presta atenção nisso. Existem sinais claros de que você já entrou na zona de expansão. E talvez você já esteja vivendo todos eles sem perceber. O primeiro sinal é o desconforto constante. Não aquele desconforto de problema, mas aquele incômodo interno, como se algo maior estivesse tentando sair de você. O segundo sinal é a perda de interesse por coisas superficiais. Você não tem mais paciência para conversa vazia, para distrações inúteis, para ambientes que não agregam. E isso pode até te afastar de algumas pessoas. Mas isso não é perda, é seleção. O terceiro sinal é a solidão estratégica. Você começa a passar mais tempo sozinho. Não porque quer se isolar, mas porque precisa de espaço para pensar, para organizar ideias, para construir. E muita gente não entende isso, mas quem cresce passa por fases de silêncio. O quarto sinal
É o aumento da autocrítica. Você começa a exigir mais de si mesmo. O que antes parecia bom, agora parece insuficiente. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário, porque evolução exige padrão mais alto. O quinto sinal é a sensação de urgência. Você começa a sentir que está atrasado, que poderia estar mais longe, que precisa acelerar. E isso gera pressão, mas também gera movimento. E agora vem o ponto mais importante. Esses sinais não são negativos. Eles são indicadores de crescimento. Mas a maioria das pessoas interpreta errado e tenta voltar para o conforto, voltar para o antigo padrão, voltar para o que é familiar. E é aí que perdem tudo, porque crescimento não permite retorno sem custo. Se você voltar, vai sentir ainda mais vazio, ainda mais frustração, porque você já viu além. E quem vê além não consegue mais viver pequeno em paz. Então deixa eu te perguntar de novo. Você está disposto a atravessar essa fase ou vai voltar para o lugar que já não te serve mais? Porque essa decisão define tudo. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais tolerância ao desconforto. Porque o que está te travando não é falta de conhecimento, é falta de resistência emocional. É querer resultado, sem aceitar o processo. É querer crescimento, sem suportar a transição. E não funciona assim. Riqueza exige transformação interna antes da externa, sempre, sem exceção. E essa transformação é desconfortável, mas é inevitável para quem decide crescer. Agora segura isso, porque na próxima parte eu vou te mostrar o maior erro silencioso que faz pessoas inteligentes voltarem para a mediocridade, mesmo sabendo exatamente o que fazer. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para seus próprios sabotadores da mesma forma. Mais do que a falta de oportunidade, mais do que a falta de talento. E o pior, quase ninguém percebe que está cometendo esse erro. Esse erro é simples, mas extremamente perigoso. Voltar para o padrão antigo no momento em que o desconforto aumenta. Parece inofensivo, parece até lógico. Mas é exatamente isso que mantém as pessoas presas na mesma realidade por anos. Funciona assim. Você começa a evoluir, começa a pensar diferente, começa a agir melhor, começa a sair da média. E aí, o desconforto aumenta, a pressão cresce, a incerteza aparece. E nesse momento, sem perceber, você tenta aliviar. E como você alivia? Voltando para aquilo que já conhece. Velhos hábitos, velhas distrações, velhas pessoas, velhas decisões. E isso dá um alívio imediato, mas cobra um preço alto depois, porque cada vez que você volta, você reforça a versão antiga e enfraquece a nova. E aqui está o ponto que muda tudo. A sua mente não evolui por intenção, ela evolui por repetição. Ou seja, não importa o quanto você quer crescer, se suas ações ainda repetem o passado, você continua no mesmo lugar. E é por isso que muita gente sabe exatamente o que fazer, mas não consegue sair do lugar. Porque não é sobre saber, é sobre sustentar. Sustentar o desconforto, sustentar a nova identidade, sustentar a mudança. E isso exige algo que poucos desenvolvem: disciplina emocional. Não é disciplina de acordar cedo, não é disciplina de trabalhar mais. É disciplina de não ceder quando o desconforto aparece. É continuar mesmo quando a mente pede para parar. É agir mesmo quando não está confortável. E isso é o que constrói riqueza de verdade. Agora presta atenção nisso. Existe um padrão invisível que se repete na vida de quem não prospera. E talvez você reconheça isso agora. A pessoa começa motivada, cheia de energia, cheia de planos. E nos primeiros dias, tudo vai bem. Mas aí vem o desconforto, a dúvida, o cansaço. E ela diminui o ritmo.
depois para, depois volta ao normal e depois diz, não deu certo. Mas a verdade é que não foi até o ponto de ruptura, porque toda transformação tem um ponto de ruptura, um ponto onde a velha versão morre de vez e a nova assume, mas esse ponto não é confortável, é caótico, é confuso, é intenso, e quem não entende isso, interpreta como fracasso e recua. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar sua percepção. O desconforto não é um obstáculo, ele é um portal entre quem você é e quem você pode se tornar. Mas esse portal não abre para quem hesita, ele só se abre para quem atravessa. E atravessar significa sentir medo e continuar, sentir dúvida e agir, sentir pressão e não recuar. E aqui está a verdade que ninguém fala. Você não vai se sentir pronto, você não vai ter certeza, você não vai estar confortável. E mesmo assim, precisa continuar. Porque quem espera o momento perfeito nunca sai do lugar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já chegou perto de mudar de vida, mas voltou atrás? Quantas oportunidades você deixou escapar, não por falta de capacidade, mas por desconforto? Quantas decisões você adiou porque não parecia o momento certo? E se eu te disser que o momento certo sempre foi aquele em que você hesitou? Isso muda tudo, porque agora você começa a entender que o problema nunca foi externo. Sempre foi interno, sempre foi resistência, sempre foi medo disfarçado de lógica. E quando você enxerga isso, você ganha poder, porque você para de lutar contra o mundo e começa a ajustar a si mesmo. E isso é onde a riqueza começa, internamente, silenciosamente, consistentemente. Agora segura isso, porque na próxima parte eu vou te mostrar como transformar esse desconforto em combustível, como usar essa pressão interna para acelerar sua evolução, em vez de travar. E isso aqui é o que separa quem tenta de quem realmente chega lá. Se isso te atingiu de verdade, comenta. Eu atravesso o desconforto, porque isso não é só frase, é posicionamento. Existe uma diferença brutal entre quem sofre com o desconforto e quem usa o desconforto como combustível. A maioria das pessoas sente pressão e trava. Poucos sentem pressão e aceleram. E essa diferença não está no talento, não está na sorte, está na interpretação. Simples assim. O que você acredita sobre o desconforto define o que ele vai fazer com você. Se você acredita que desconforto é um sinal de problema, você recua. Se você entende que desconforto é um sinal de crescimento, você avança. E aqui está a virada mental que Napoleon Hill ensinava. Você precisa reprogramar o significado do desconforto, porque enquanto sua mente associar desconforto a perigo, ela vai te sabotar. Mas quando você associa desconforto à evolução, ela começa a colaborar. E isso muda tudo. Agora presta atenção no que eu vou te ensinar, porque isso aqui é prática, isso aqui é execução, isso aqui é o que faz a diferença. Sempre que você sentir desconforto, não fuja, não distraia, não adie, faça o contrário. Aproxime-se, observe, identifique, pergunte para si mesmo, o que exatamente isso está tentando me ensinar? Porque todo desconforto tem uma mensagem, e quem aprende a ouvir evolui mais rápido. Agora, segura esse princípio. Desconforto sem ação gera ansiedade. Desconforto com ação gera crescimento. Essa é a diferença. Se você sente e não age, vira sofrimento. Se você sente e age, vira transformação. Então, o problema nunca foi o desconforto. O problema sempre foi a sua resposta a ele. Agora vamos elevar mais um nível. Existe um tipo de desconforto que é extremamente poderoso e quase ninguém usa. É o desconforto intencional. Ou seja, você se coloca em situações que exigem crescimento, mesmo sem ser obrigado, mesmo sem pressão externa. Você cria pressão interna. Isso pode ser
tomar decisões mais rápidas, assumir responsabilidades maiores, aumentar seu padrão, parar de aceitar o mínimo, cortar distrações, elevar sua disciplina. Isso é desconforto intencional. E quem aprende a viver assim, cresce de forma absurda, porque não depende de circunstância, depende de escolha. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar sua trajetória. Você não precisa esperar a vida te pressionar. Você pode se antecipar. E quando você faz isso, você sai da posição de vítima e entra na posição de criador. Isso é poderoso, porque agora você não reage mais à vida, você direciona. E é aqui que começa a construção da riqueza real, não só financeira, mas mental. Porque dinheiro é consequência, sempre foi e sempre será. Agora pensa comigo, quem você precisa se tornar para sustentar o nível de vida que você deseja? Não o que você precisa fazer, mas quem você precisa ser. Mais disciplinado, mais focado, mais resistente, mais estratégico, mais corajoso. Porque enquanto você tentar alcançar resultados maiores, com a mesma identidade, vai travar, sempre. Crescimento exige compatibilidade, e compatibilidade exige mudança interna. Agora segura essa frase. Você não atrai o que deseja, você atrai o que sustenta. E isso muda tudo, porque agora você entende que não adianta querer mais dinheiro se você ainda pensa pequeno. Não adianta buscar oportunidades se você ainda age com medo. Não adianta estudar se você não executa. Riqueza não responde ao desejo, responde ao padrão. E padrão é repetição. E repetição exige desconforto, porque repetir o novo é difícil, mas é isso que constrói. Agora aqui vai um exercício simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 3 dias, toda vez que você sentir resistência para fazer algo importante, faça imediatamente, sem pensar, sem negociar, sem adiar. Isso treina sua mente, isso fortalece sua identidade, isso quebra o padrão antigo. E quanto mais você faz isso, mais fácil fica e mais rápido você evolui. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é profundo. O desconforto não vai desaparecer, ele vai mudar de nível. Você sai do desconforto de não ter para o desconforto de manter, depois para o desconforto de expandir, depois para o desconforto de liderar. Ou seja, quanto mais você cresce, mais responsabilidade vem, mais pressão vem, mais decisão vem. E isso é bom, porque significa que você está subindo. Então pare de fugir, comece a usar, comece a direcionar, comece a transformar, porque o desconforto que você evita hoje é exatamente o que poderia mudar sua vida amanhã. Agora segura, porque na próxima parte eu vou te mostrar o ponto mais crítico de todos, o momento em que tudo parece desmoronar, mas na verdade está prestes a virar. E se você entender isso, você nunca mais vai desistir na hora errada. E é aqui que os fracos recuam e os fortes atravessam. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a questionar suas escolhas, começa a pensar se não estava melhor antes. E o mais perigoso é que isso parece fazer sentido, porque os resultados ainda não apareceram. O esforço aumentou, mas o retorno ainda não veio. A pressão cresce, mas a recompensa ainda não chegou. E aí vem o pensamento silencioso. Será que vale a pena continuar? E é exatamente aqui que 90% das pessoas desistem. Não no começo, não por falta de capacidade, mas no meio do processo, no ponto mais próximo da virada. E isso acontece porque elas não entendem uma coisa fundamental. Antes da expansão, existe compressão. Antes do crescimento, existe pressão. Antes da riqueza, existe desconforto elevado ao máximo. E isso não é falha, é estrutura. Pensa em um elástico. Quanto mais você puxa, mais tensão ele acumula. Mas é exatamente essa tensão que permite que ele vá mais longe.
Agora imagina alguém puxando o elástico, sentindo a tensão e soltando antes da hora. Ele nunca vai descobrir o alcance real. E é exatamente isso que a maioria faz com a própria vida. Sente a pressão e solta. Volta, desiste e depois diz que não deu certo, mas não chegou até o ponto de ruptura. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é o que separa os poucos dos muitos. Existe um momento em que a sua mente entra em conflito total. Uma parte sua quer continuar, a outra quer desistir. Uma parte acredita, a outra duvida. Uma parte vê o futuro, a outra se apega ao passado. E essa guerra interna é extremamente desconfortável, mas é necessária, porque é nesse conflito que a identidade antiga perde força e a nova começa a assumir. Só que isso não acontece de forma suave, acontece com tensão, com dúvida, com instabilidade. E quem não entende isso, interpreta como fracasso, mas quem entende, permanece. Agora, deixa eu te falar algo que pode mudar sua vida. O momento em que você mais quer desistir é exatamente o momento em que você mais precisa continuar. Não porque é bonito, mas porque é estratégico. Porque esse momento indica que você chegou no limite da sua versão atual. E o próximo passo é atravessar. E atravessar dói, porque exige abandonar certezas, exige continuar sem garantia, exige agir sem validação. E isso quebra o ego, porque o ego quer controle, mas a evolução exige entrega. Agora segura essa verdade. Você não está perdendo o controle. Você está perdendo a antiga versão de si mesmo. E isso assusta, porque o desconhecido sempre assusta, mas é lá que está o crescimento. Agora pensa comigo, quantas pessoas você conhece que começaram algo e pararam no meio? Quantas promessas ficaram pela metade? Quantos sonhos foram abandonados? E o motivo quase sempre é o mesmo. Elas não suportaram o desconforto da transição. Mas você, se chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa. Você já viu demais, já entendeu demais, já sentiu demais. E isso cria uma responsabilidade, a responsabilidade de não voltar atrás. Porque voltar agora vai doer mais do que continuar. Porque você já sabe o que está do outro lado. Agora aqui vai uma pergunta que você precisa responder com sinceridade. Você quer alívio imediato ou resultado duradouro? Porque os dois não andam juntos. Alívio vem quando você desiste. Resultado vem quando você persiste. E essa escolha é feita em silêncio, todos os dias, em pequenas decisões. Agora segura isso. Porque isso aqui é nível avançado. A dor que você sente hoje não é punição, é preparação. Preparação para um nível que você ainda não sustenta. Preparação para uma responsabilidade maior. Preparação para uma realidade diferente. E quanto mais você resiste, mais difícil fica. Mas quanto mais você aceita, mais rápido evolui. Então, pare de lutar contra. Comece a usar, comece a entender, comece a atravessar, porque você não está quebrando, você está sendo moldado e moldagem é desconfortável. Agora respira, porque na próxima parte eu vou te mostrar o fechamento completo, como consolidar essa nova identidade e entrar definitivamente em um novo nível de vida. E essa parte é onde tudo se encaixa. Se você chegou até aqui, comenta, eu não desisto no meio, porque isso aqui é compromisso com a sua própria evolução. Chega um ponto na sua jornada em que você não pode mais voltar, não porque alguém te impede, mas porque você mudou por dentro. E quando a mudança é interna, o retorno se torna impossível, desconfortável demais, pesado demais, insuportável demais. Porque você já não cabe mais na versão antiga. E isso é libertador, mas também é desafiador, porque agora não tem mais desculpa.